de quarta-feira, perdão. A deputada Felipe Santos, se não me engano, que se traveste de Erika Hilton, fez uma queixa-crime contra mim, saiu nos jornais, por eu ter dito que ela era homem. E aí eu digo o seguinte, mas ela é homem. Aliás, está escrito no visto dela para os Estados Unidos. Eu chamo aqui de ela, até por um erro linguístico. Ele é homem. Isso passa a ser, com a nova decisão do Marco Civil da Internet, proibido de ser veiculado, porque é discurso de ódio. Mas pode ser pior. Você imagina, por exemplo, que você critique um discurso dela, ou uma postura dela, ou de uma deputada, discurso de ódio. Se for minoria, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Qualquer discurso que desagrade o status quo. Discursos antidemocráticos que ameacem as instituições, também sem definição legal, também passa a ser incluído. Então, na prática, após essa decisão, que já é final, qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo ao presidente Lula, é considerada antidemocrática e tem que ser removida de forma preventiva. Caso contrário, a rede social pode ser responsabilizada. E qualquer declaração pode ser enquadrada como ataque às instituições, que foi o mundo distópico que a gente viu nas eleições de 2022 e depois em 2024. Só que muito pior. Porque, como não tem definição legal, qualquer um dos mais de 18 mil juízes do Brasil pode classificar conteúdo dessa forma. Não é mais agora só o STF e o TSE. E o que as empresas de tecnologia vão fazer? Para evitar qualquer risco de serem processadas, elas vão recorrer ao quê? A censura prévia. Lembra quando você não podia postar determinadas coisas que o Facebook, o Instagram, etc., não deixava nem você publicar sobre a pandemia? Todas elas se provaram verdadeiras. Mas lembra quando você não podia? Lembra quando a Meta, em 2020, durante as eleições americanas, proibiu que fosse sequer postado a história sobre o laptop do Hunter Biden, que depois também se provou verdadeira? Essa é a tecnologia de 2020, 2021. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial avançaram numa escala, pensem que não existia nem ChatGPT nessa época. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial avançaram numa escala que você não tem nem a magnitude. Eles entendem e escutam tudo o que você diz e conseguem fazer uma classificação ideológica. Ora, peguem o meu discurso, aqui o Paulo Figueiredo Show, peguem a transcrição e joguem no ChatGPT e peçam para ele dizer qual provavelmente no que esse cara acredita, quem ele apoia, o que ele acredita, ele vai entender tudo e vai fazer a censura ao vivo. Algo absolutamente inimaginável. Inimaginável 4 anos atrás. Esse é o mundo distópico no qual vocês no Brasil já estão começando a viver. Esse é só o primeiro aspecto que eu estou abordando dessa loucura. O segundo aspecto dessa decisão doentia é que as plataformas agora, se elas receberem uma notificação extrajudicial, o que é notificação extrajudicial? É uma cartinha queixosa. Se elas receberem uma notificação extrajudicial e não removerem o conteúdo, por exemplo, uma ação de calúnia ou difamação, e depois um tribunal posteriormente decidir contra esse conteúdo, posteriormente, elas vão ser responsabilizadas solidariamente. Ou seja, eu digo aqui que o Lula é um ex-condenado, um descondenado. Aí o Lula vai e resolve abrir um processo, notifica o Google e fala assim, olha, retire este conteúdo. Aí o Google fala assim, não, esse conteúdo foi dito diante da liberdade de expressão, que está na Constituição do Brasil. Aí o Lula vai lá e acha um dos 18 mil juízes do Brasil, vamos dizer que ele não é o Alexandre não, tá? O Alexandre também, mas ele pode achar um juiz de primeira instância dos 18 mil juízes do país. E ele vai lá e condena o Paulo Figueiredo a uma multa. Essa multa não é paga só pelo Paulo Figueiredo, passa a ser paga também pelas redes sociais. Então o que a rede social vai fazer agora, quando ela receber uma notificação? Ela vai ter que ter internamente o seu próprio tribunal para, quando receber uma notificação, avaliar ela o mérito de cada reclamação. E aí decidir se remove ou não. O que vai acontecer na prática?
Na prática, as redes sociais vão adotar um critério baixíssimo. E qualquer notificação, qualquer coisa que seja minimamente discutível, vai ser removida. Agora vocês imaginam, os grupos de militância de esquerda, que já são bem organizados, claro que vão explorar esse sistema e vão mandar, normalmente financiados pelo dinheiro público, ou por uma USAID da vida, ou por uma SECOM, os choqueios da vida, vão mandar notificações extrajudiciais em massa. Como resultado, você vai ter... As redes sociais vão ter que fazer a conta. Onde eu vou ser mais processado? Porque eles também serão processados por quem tiver conteúdo removido. Porque eles vão dizer, remove o conteúdo do Paulo Figueiredo. Aí o Paulo Figueiredo vai lá e entra na justiça no Brasil na primeira instância. E aí o juiz na primeira instância fala, não, isso aqui era liberdade de expressão, o conteúdo foi removido indevidamente. Processa e indeniza o Paulo Figueiredo. Repare, como os imbecis que tocam Google e Meta no Brasil, imbecis, Fábio não sei o que lá dos caras, imbecil. Esses imbecis colocaram a empresa deles numa posição onde eles perdem 2 vezes. Eles perdem de qualquer forma. Porque qual foi o resultado disso? Foi um regime de censura que ele não é mais governamental. Esquece esquema de censura governamental. Não, é muito melhor do que isso. O regime de censura agora é paraestatal, porque governamental, você pode aprovar um projeto de lei, você tem deputados que são eleitos, não são eleitos, você tem prestação de contas, você tem Ministério Público, você tem advocacia do cacete. Não tem nada disso. É um regime paraestatal. O Supremo Tribunal Federal terceirizou a obrigação da censura para as redes sociais. Então não tem controle popular e nem controle eleitoral. É absolutamente brilhante. É tão brilhante que eu sei que não é uma ideia deles. Essa ideia vem do pessoal do Poynter Institute e da International Fact-Checking Network. Se você, meu aluno do Fim da América, vocês sabem quem são eles. Vejam o encontro que aconteceu e o discurso do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia no Global Fact 12, no qual falou também a Patrícia Campos Mello, aquela da história do Dalfuro, jornalistas. Jorge Messias, advogado-geral da União. Então, podem ter certeza que isso que está sendo implementado no Brasil é um modelo que será global. Por isso que eu falo, fica lutando a guerra no fronte doméstico, a guerra é global. É a base para algo idêntico que vai acontecer na Europa, que vai acontecer no Canadá. E pronto, você dominou esses mercados, acabou a liberdade de expressão no Ocidente, os Estados Unidos não vão conseguir subsistir sozinhos. E o melhor, como você não consegue criar uma política em termos de uso, né, terms of service, geofence, né, com uma cerca geográfica que só funciona no Brasil, várias dessas medidas vão ter que ser implementadas globalmente pelas empresas de rede social. E elas vão incluir isso nos termos de serviço. Como nos Estados Unidos a empresa tem o termo de serviço que ela quiser, pronto, se implementou a censura nos Estados Unidos. Vejam o que diz a Carmen Lúcia, essa que estava nesse evento Global Fact 12, financiado por esse instituto bancado pelo Jorge Soros. Vejam o que diz a Carmen Lúcia. É proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de cedo. Essa é a mesma mulher, o Roberto Jefferson, coitado, até foi preso por conta disso. Porque essa é a mesma mulher que disse que a censura era errada, que não podia ter censura, 2022. Mas ela ia aceitar só um pouquinho, só um pouquinho de censura que ia ocorrer durante as eleições, só durante as eleições de 2022. 2022, para quem não é bom de conta, tem 3 anos já. E a censura continua. Só aumentou. Chegou numa escala inimaginável. E você sabe que o negócio tá ruim, né? Quando você começa a ter editorial da Folha de São Paulo criticando a decisão do STF. E não é para menos, a censura está batendo na porta deles também. Mas diz a Folha de São Paulo:
O STF incentiva o tumulto e censura ao legislar sobre a internet. Eu vou ler um trecho para vocês do editorial. Antes eu peço a vocês que percam um segundo no like e na inscrição do canal. A gente já passou dos 30 mil nos assistindo aqui no Paulo Figueiredo Show. Diz o Supremo Tribunal Federal, vamos lá, diz o editorial da Folha de São Paulo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já havia decidido há 2 semanas cometer o erro de derrubar um dispositivo legal sobre conteúdos na internet aprovado pelo Congresso há mais de 10 anos, cujo texto explicita o, abre aspas, intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Faltava avançar com o segundo erro, arbitrar de modo casuístico um novo regramento sobre o tema, atropelando a competência dos legisladores eleitos. Isso foi feito na quinta-feira 26. Por 8 votos a 3, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil de 2014, segundo o qual as redes sociais só poderiam ser responsabilizadas por postagens de usuários se descumprissem ordem judicial de remoção. Depois de confabulações durante um almoço prolongado, que a gente viu aqui, antes da sessão, os magistrados resolveram impor, entre outras normas laterais, uma lista de conteúdos a serem removidos de imediato, antes de determinação da justiça pelas plataformas. Neste rol estão publicações que configurem, por exemplo, terrorismo, pornografia infantil, discriminação racial, tráfico de pessoas, indução ao suicídio, violência contra mulheres e condutas que atentem contra contra a democracia e o Estado de Direito. Não é segredo para ninguém que foi este último item da lista que, de fato, moveu a decisão da Corte, com as exceções do ministro André Mendonça, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques. E aí que residem os maiores riscos da corrente cruzada pela regulação das redes sociais. Se pornografia infantil pode ser facilmente identificada, para ficar num único caso, o mesmo não se dá com o que pode ou não caracterizar um ataque à democracia. Interpretações elásticas de magistrados nessa seara terão o potencial de incentivar a censura e meras críticas, contestações e embates políticos. Ainda que não tenham prevalecido entendimentos mais radicais, ainda havia mais radicais, como o do Dino, sobre a responsabilização das plataformas, tampouco resta claro como serão aplicados os ditames do Supremo. A tese de repercussão geral aprovada estabelece que não haverá punição para episódios isolados, mas sim quando se detectar falha sistêmica, definida como deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos. Não é difícil imaginar que uma norma tão vaga vá provocar questionamentos judiciais de todo tipo, fomentando a insegurança. Pausa aqui para o meu comentário. Quando o governo aprova uma norma vaga, é muito simples. A lei, ela não serve para limitar o seu direito. A lei, ela deveria servir para limitar o que o governo pode fazer. O quanto que o governo pode mexer nos seus direitos. A lei era para assegurar que o governo, que o Estado não avançasse sobre os seus direitos. Mas no Brasil, não. No Brasil, a lei é vaga para que o governo possa fazer o que cacete ele quiser. De acordo com o quê? Com a relação que o seu advogado tiver com o juiz. Se o advogado vai no Gilmar Palusa, se o advogado patrocinou o Gilmar Palusa, então a lei é uma. Não patrocinou? Ih, rapaz! E aí não, aí a lei, rapaz, é vaga. A interpretação para o juiz. Continua o artigo aqui, o editorial da Folha. Não parece, por acaso, que o texto do STF faça o que soa como reconhecimento de sua intervenção canhestra. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada a legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção dos direitos fundamentais. Ocorre que a lei já existe e eventuais aperfeiçoamentos dependem de entendimentos políticos. Quem fragilizou um direito fundamental da livre expressão foi a corte mais alta do país. Ou seja, a Folha de São Paulo, no seu editorial, que é uma novidade jurídica para a Folha, uma novidade editorial para a Folha, a Folha de São Paulo senta o pau na decisão do Supremo Tribunal Federal. É claro que a Globo está totalmente a bordo, mas a Folha de São Paulo, aparentemente, não. Eu vi também o William Vac tentando a mamona nesse assunto. Mas o que o povo está achando desse assunto? O que o povo está achando dessa história? Ora, muita gente não está percebendo. Eu vejo pela quantidade de gente que ainda não baixou o Proton VPN. O link está aqui na descrição, já falei, custa pouco menos de $5 por mês. Mas se em algum momento o Supremo Tribunal Federal já foi visto com bons olhos no país, hoje a história é muito diferente. Veja, segundo o Datafolha, lembre-se, é o Datafolha. Segundo o Datafolha, eu nem sei, só o fato do Datafolha ter feito essa pesquisa já é um sinal de mudança de ventos. Segundo o Datafolha, 6 entre cada 10 brasileiros têm vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto só 30% dizem ter orgulho. O número é pior até mesmo dos que têm vergonha do Lula. E isso é Datafolha. Imagina a realidade.
Esses caras dizem que pessoas como eu, o presidente Bolsonaro, a gente ameaça a democracia, as instituições, atacam as instituições, estão atacando a credibilidade das instituições. Mas a verdade é que esses caras são a causa das instituições não terem mais legitimidade ou apoio nenhum. A desgraça que esses caras fizeram com as instituições do nosso país vai ser muito difícil de ser recuperada. Muito difícil. Não vai ser sanção Magnitsky que vai resolver o fato de que você... Responda no chat. Você tem algo de 0 a 10. Responda no chat. De 0 a 10, qual é o grau da sua confiança no Supremo Tribunal Federal? Responda você no chat. Enquanto se inscreve no canal. Ou nos comentários, se você estiver assistindo depois. De 0 a 10. Eu quero ver se aparece algum... Até agora só 0 no chat. Lúcia, Cristina, 0. José, Ana, César, Neto, Sérgio menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Todo mundo 0. É um negócio absolutamente escandalizante. Mas o estrago que esses caras estão... O estrago que está sendo promovido pelo Supremo Tribunal Federal é perfeitamente ilustrado, por exemplo, com as manchetes que eu vou trazer aqui. Vejam essa, do jornal o Globo. Moraes cita vídeos de